muito bem-vindos ao Com a Palavra TCE de hoje, que vai falar sobre ética no serviço público. Muitas instituições vêm criando ou atualizando seus códigos de conduta ética para combater problemas de assédio moral, sexual, discriminação no ambiente de trabalho e até mesmo a propagação de informações privilegiadas na internet. Mas quem vai explicar melhor todo esse assunto é o coordenador da Corregedoria do TCRN, Ronald Moraes. Já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Ronald, a esse espaço que é todo seu. Obrigado, André. É uma satisfação estar aqui Com a Palavra TCE e poder expor um pouco mais, em nome do conselheiro corregedor do Tribunal de Contas, Paulo Roberto Alves, acerca dos avanços da Corregedoria e dos desafios enfrentados nesse último biênio. Perfeito. Olha, discutir, ética no serviço público não é nenhuma novidade, mas esse assunto vem ganhando notoriedade dentro e fora das instituições e vem sendo bastante debatido nos últimos tempos. Na sua opinião, você agora que é o coordenador técnico de uma corregedoria, de um órgão importante como o Tribunal de Contas, na sua opinião, a que se deve isso? Eu acredito que isso se deva muito pelos próprios avanços da sociedade de uma forma geral. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais exigentes, mais conscientes a respeito da ética, e isso acaba refletindo na questão da transparência mesmo dos órgãos públicos e da responsabilidade ética também dessas instituições para com a sociedade de uma forma geral. Sim. Agora, o tribunal, ele recentemente reeditou, não sei se a gente pode usar esse termo, o Código de Conduta Ética de seus servidores. Ou seja, vocês têm no tribunal um código de conduta para os servidores e outro para membros. E recentemente, ano passado, foi reeditado esse código de conduta ética. Que necessidade que vocês observaram para fazer esse trabalho novamente? Perfeito, André. Em 2016, o Tribunal de Contas, na época o corregedor era o conselheiro Carlos Thompson, elaborou um código de conduta ética para os membros inicialmente, e depois para os servidores. De lá para cá, passaram-se 7, 8 anos, e nós, quando assumimos a corregedoria lá, sob a chefia do conselheiro Paulo Roberto Alves, percebemos a necessidade de avançar e de dar uma remodelada nesse Código de Conduta Ética, considerando os avanços da sociedade de uma forma geral. Então, dentro dessa nova, roupagem do Código de Conduta Ética, nós passamos a prever de uma forma mais específica e de uma forma mais bem trabalhada o uso das redes sociais, a própria questão da discriminação dentro da instituição, temas como assédio moral e sexual cada vez mais também importantes e comentados pela sociedade. Então nós passamos a trabalhar temas que em outro momento não eram tão debatidos como hoje, em que pese já fosse uma preocupação da época, mas hoje nós tentamos dar uma nova roupagem a isso, tentar se adequar à sociedade contemporânea. Quando você coloca, elenca, todos esses, problemas que acontecem na esfera interna dentro de uma instituição e tal, qual é o que traz mais problema? Qual é o que vocês normalmente observam que acontece com maior repetição dentro de um órgão público, de uma forma geral? Olha, André, hoje a gente, dentro do Tribunal de Contas, temos alguns desafios. Sim. Um deles, a questão do uso das redes sociais por servidores. É algo que a Corregedoria tenta ter um olhar mais atento. Outro, o conflito de interesses, às vezes. Às vezes o servidor quer, no horário livre dele, até com home office, esse tipo de situação, querer ter uma atuação também privada, uma atividade extra privada. Então, a Corregedoria tenta ter um olhar atento e vigilante a respeito desses assuntos, e o Código de Conduta Ética nos ajuda também a poder trabalhar e a poder, de certa forma, coibir e orientar melhor os servidores com relação a esses pontos. Agora, como ele separa, ou seja, como é que o servidor pode separar ou deve separar essa informação que vocês, enquanto instituição, julga privilegiada, para que ele, não use de forma inadequada, não divulgue ela de forma inadequada nas redes sociais, por exemplo, que hoje é um caminho muito utilizado, de propagação de informação. Perfeito. O próprio Código de Conduta Ética, tanto dos servidores como dos membros, eles prevêem vedações
para o compartilhamento de informações oficiais do órgão. Então, a previsão lá expressa, o próprio Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, que parece lá de 1994, ele também trabalha um pouco sobre isso. Ele já trazia essa informação. Já, né? Essa impossibilidade de você trabalhar com informações privilegiadas dos órgãos. No entanto, hoje em dia, diante até do uso cada vez maior das redes sociais, né, nós passamos a trabalhar também no Código de Conduta Ética, mas de uma forma mais elaborada e mais fechada, digamos assim. E vocês, inclusive, tiveram um cuidado maior com digamos, a reedição, né, do novo Código de Conduta Ética, é de fazer uma cartilha para orientar melhor esse servidor. Ou seja, com a cartilha fica, digamos assim, até ilustrado, né, até desenhado, de certa forma, o que pode, o que não pode fazer, né? Exatamente. A cartilha veio nesse intuito até do papel da Corregedoria de prevenir, de orientar. Então, durante o Encontro Nacional de Corregedorias, Ouvidorias e Controles Internos, que foi realizado no Rio Grande do Norte no ano passado, tendo o TCRN como anfitrião, nós distribuímos para os servidores da casa que lá estavam inscritos uma cartilha, que também foi entregue aos servidores que estavam trabalhando no TCE à época, a respeito dos avanços e das novidades do Código de Conduta Ética, justamente com esse intuito. Vocês entregaram ela fisicamente? Ela de forma, né? Isso, fisicamente. Impressa. Impressa, em que pese ela estar disponível também Sim. no site do TCE, para que todos os servidores e a sociedade, a população em geral, tenha contato com ela. Então, o servidor, mesmo o telespectador que está assistindo aqui o programa, ele pode ir lá no site do TCE, na página da Corregedoria, na aba de cartilhas, ter acesso a essa cartilha que expõe de uma forma mais até, digamos, lúdica, como você sugeriu, essa questão dos avanços do Código de Conduta Ética do TCE. Ou seja, o servidor não pode dizer que não conhece ou que não sabe, enfim, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Até porque com o advento das redes sociais, vocês tiveram essa preocupação a mais, né? Ou seja, até para preservar essa imagem do servidor público, né? Com o advento de inúmeras discussões, inclusive discussão política também, nas redes, ou seja, há esse olhar de cuidado da instituição para com o servidor também, né? Exatamente. E a Corregedoria tem um papel crucial nessa situação, né? Cabe a nós, se for o caso, eventualmente punir o servidor. No entanto, o intuito maior da Corregedoria hoje em dia não é punir, é orientar, prevenir antes e para evitar que situações inadequadas ao serviço público venham a ocorrer. Então, a preservação é fundamental. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de correição. A parte de correição, a atividade fim de vocês na Corregedoria. Como é que está esse calendário? Vocês pegaram um biênio 2023-2024, ou seja, a gente já está no 2024. O que é que vocês já fizeram e o que é que vocês estão fazendo, né, agora, no fim desse biênio, assim, em termos de correição? Pois é, André, eu diria que o nosso calendário de correições é desafiador, em especial para o ano 2024. Nós temos programadas nesse ano 6 correições em todos os gabinetes de conselheiro, com exceção da presidência, né? Então, é um calendário desafiador. Nós já fizemos uma correição, estamos em 25 de março, já finalizamos uma correição em gabinete de conselheiro esse ano, estamos em andamento em outra correição e pretendemos fechar o ano com 6 correições em todos os gabinetes de conselheiros do TCE. No ano passado, nós fizemos correições nos gabinetes, nas unidades de controle externo, no caso da Diretoria de Administração Direta, e também fizemos uma na Diretoria de Atos e Expedições, que é a DAE. Agora, vamos explicar para o pessoal qual é o intuito, né, dessas correições, qual a importância desse trabalho que vocês fazem, não só nas unidades de controle externo, mas também nos gabinetes dos conselheiros. O grande intuito das correições não é punir, digamos assim, o diretor daquela unidade, o conselheiro daquela unidade. Não. É ver ali o que é que eventualmente pode ser corrigido, o que é que pode ser melhorado dentro daquele papel orientador da corregedoria e, às vezes, até mesmo encontrar boas práticas que possam ser fomentadas e levadas para outros setores do tribunal e buscar cada vez mais uma melhoria do serviço público. As nossas correições são muito pautadas nisso,
tentar diminuir o estoque de processos, isso acaba sendo interessante para a sociedade de forma geral. Enfim, as correições têm cada vez mais esse papel de prevenção, de orientação no âmbito do tribunal. Perfeito. Tudo para o trabalho, o bom andamento, né, do trabalho do Tribunal de Contas. Agora, outro assunto que está em pauta, né, que é a vacância, né, que está do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, e vocês fazem um pouco parte desse trâmite aí, né, e eu queria que você explicasse para o público, porque como que é feito um pouco desse, digamos assim, desse processo. Existe uma lista tríplice, né, que é elaborada, e aí eu queria que você explicasse como que é feita essa lista tríplice e quais são os critérios, né, para que a pessoa possa compor essa lista, quais são os critérios que eu tenho, né, que ter, enfim, para poder fazer parte dessa lista. Como é que é esse processo interno lá no tribunal? Exato, André. Hoje nós temos uma vaga de conselheiro em aberto, que foi a vaga da conselheira Maria Adélia Salles. A conselheira, ex-conselheira Maria Adélia Salles, a vaga dela é proveniente da carreira de conselheiro substituto, anteriormente chamado auditor no âmbito do Tribunal de Contas. Então, quando ela foi provida à época, em 2006, essa vaga de conselheiro substituto, levou-se em consideração à época o critério da antiguidade. Sim. E a Constituição Estadual, replicando de certa forma a Constituição Federal, ela prevê uma alternância entre dois critérios no momento de se prover essa vaga oriunda do cargo de conselheiro substituto para o cargo de conselheiro, que seriam os critérios da antiguidade e do merecimento. Então, àquela época, no caso da nomeação da então conselheira Maria Adélia Salles, levou-se em consideração o critério da antiguidade. Neste momento, levaremos em consideração o critério do merecimento. Pois há uma alternância aí, né? Exato. Então, considerando que o critério do momento é o do merecimento, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, de uma forma, eu diria, até inovadora, porque acredito eu que só um Tribunal de Contas de Estado tenha trabalhado em uma resolução nesse sentido, editou uma resolução, que foi a resolução 004 de 2024, levando em consideração muito uma resolução do CNJ, que é a resolução 106 de 2010, que trabalha nessa aferição dos critérios de merecimento. Então, a resolução do TCE, a 004 de 2024, que vai pautar todo esse processo de aferição dos critérios de merecimento para provimento da vaga de conselheiro que está em aberto, ela leva em consideração 4 critérios especiais: o desempenho, o aperfeiçoamento funcional, a presteza e a produtividade. Existe uma ordem entre eles? Segue também uma ordem ou não necessariamente? Não, não há uma ordem entre esses critérios. 3 deles ficarão a cargo da corregedoria, que coletará os dados dos conselheiros e consolidará dados esses que seriam do desempenho, da presteza e da produtividade. Sim. Já a Escola de Contas fica responsável por coletar e consolidar os dados relativos ao aperfeiçoamento funcional. Então, Corregedoria e Escola de Contas coleta esses dados dos conselheiros que pretendem se candidatar a essa vaga, encaminha para a presidência, que dará oportunidade aos conselheiros substitutos se manifestarem a respeito daqueles dados de cada um deles. Depois, eles podem até impugnar, isso será levado para uma sessão extraordinária do Pleno do TCE, Sim. que será agendada pelo presidente. E nessa sessão extraordinária, os conselheiros pontuarão cada um daqueles critérios com base nos dados que foram encaminhados pelos conselheiros substitutos, coletados e consolidados pela Corregedoria e Escola de Contas. Então, dali, diante daquelas pontuações, vai ser formada uma ordem de uma lista. Sim. E formada essa ordem da lista, após o voto dos conselheiros, será encaminhada à governadora, que nomeará um conselheiro substituto para o cargo de conselheiro. Ou seja, tem todo um processo até se chegar, digamos assim, um encaminhamento, né, da lista tríplice de fato para a governadora, né? Exatamente. E depois disso, tem até um outro processo a ser inaugurado no âmbito da própria corregedoria, e aí sim, para aferir o currículo do indicado pela governadora, se ele atende aos critérios legais e constitucionais para o provimento daquela vaga. Perfeito. Agora vamos falar também de eventos para esse ano. Eu sei que vocês estão programando, me corrija se eu estiver errada, acho que para o mês de maio, o Corregedoria Day,
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento, qual o intuito do Corregedoria Day, qual é o público-alvo, onde é que ele vai ser realizado, se é que já tem local, né? E quem é que vocês vão trazer, quais são, digamos assim, o que é que vocês vão discutir nesse dia? O Corregedoria Day, André, ele é celebrado no dia 2 de maio de cada ano. Comemora-se nessa data por causa do Dia Nacional da Ética, né? Então, nesta data, o tribunal geralmente realiza algumas ações no âmbito interno para os seus servidores. Ele tem como público-alvo os servidores do próprio tribunal e os seus membros. Então, esse ano a gente está preparando um quiz, justamente levando em consideração esse novo Código de Conduta Ética, para que os servidores possam se desafiar, até uma forma lúdica. Que coisa bacana, boa ideia de vocês essa aí. Para poder trabalhar, de certa forma, sobre os conhecimentos de cada de cada servidor a respeito do Código de Conduta Ética. Estamos trabalhando uma campanha levando em conta os banners físicos do tribunal e as TVs do tribunal, trabalhando ali os pontos mais cruciais, mais importantes do Código de Conduta Ética, tentando conscientizá-los a respeito, né, das inovações trazidas. E estamos aventando a possibilidade de trazer um palestrante, seja para trabalhar de forma física lá no tribunal, presencialmente, ou virtualmente, para falar um pouco mais sobre ética no tribunal. Então vai ser no Tribunal de Contas, provavelmente, o evento, né? Isso, seria no plenário do Tribunal de Contas. E esse ano também vocês estão com programação do ENCO, né? Mais uma edição do ENCO, que é o Encontro Nacional, é isso, de corregedorias, ouvidorias e controles internos. Teve uma edição fantástica o ano passado, eu participei, eu achei maravilhosa a edição, muito bem organizada. E esse ano, o que é que vocês estão aí preparando aí nos bastidores? Pois é, o ENCO no ano passado foi um evento muito agregador, digamos assim, para as corregedorias, para as ouvidorias e controles internos também. O Rio Grande do Norte, como diz o presidente Gilberto Jales, subiu um pouco o sarrafo do evento. O evento foi muito bacana, muito organizado, palestras de alto nível. E esse ano o ENCO será realizado no estado de Sergipe. Sim. O TCED lá será o anfitrião do evento e está preparando também uma grande programação. O evento será realizado de 18 a 20 de junho. Já temos alguns palestrantes de grande envergadura no meio jurídico, por exemplo. O próprio Carlos Aires Brito, que foi ministro do STF, é sergipano, meio que confirmou a presença no evento, ou seja, o ENCO está cada vez mais forte e isso é muito bom para as corregedorias, ouvidorias e controles internos dos tribunais de contas e dos órgãos públicos de uma maneira geral. Que bom, fico feliz por vocês, que venham mais eventos, que venha mais trabalho e venha sempre aqui divulgar, né, essas informações preciosas que vale também para outros órgãos, não só para quem faz o Tribunal de Contas, mas também para órgãos que possam se espelhar no tribunal e possam desenvolver trabalhos parecidos, né, possam buscar e beber dessa fonte de informação. Fica com você aí essas últimas palavras, deixo com você para fazer esse agradecimento. Eu agradeço pela oportunidade, Andréa, de poder estar aqui no Com a Palavra TCE e expor um pouco mais sobre o trabalho da Corregedoria do Tribunal de Contas. Acho importante esse espaço, que seja fomentado cada vez mais. E gostaria de dizer que a Corregedoria continuará vigilante para as situações eventualmente inadequadas que venham a surgir no âmbito do tribunal, mas sempre prezando pelo seu caráter orientador, buscando a prevenção de eventuais conflitos, de eventuais situações inadequadas que venham a surgir na Corte. E, por fim, gostaria de convidar todos para o Corregedoria Day, pedir que os servidores do Tribunal de Contas participem das campanhas, dos eventos que vamos realizar no dia 2 de maio. Obrigada, Ronald, pela participação. E a você que está nos acompanhando, obrigada pela companhia e até o próximo Com a Palavra TCE. Até lá!